Boa, 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 boa. Não, 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 filho, faz, sai. Não, não, não vem com esse fuço grande pra cá, com esse fuço de safado. E aí, Gui? Vou te convidar aqui, peraí. Boa. Vamos lá. Tá indo. Opa, tá aparecendo. Tá aparecendo, acho que a tua câmera tá virada. Aí, Aí, agora foi. boa. Aí, Me escutando bem aí? tô. Você tá me ouvindo bem também? Tudo jóia. Por um pouquinho para trás para não ficar tão na Beleza, eu vou até cara. fechar a porta aqui também, Tá para bem, não tá ter bem. problema. Vê? Quer aparecer? É que E aí, tem como... alguém aqui que tá querendo se inteirar também, entendeu? É o Marisco. Marisco, safado. Fora daqui, meu. Vai para lá. Não tem Ah, deixa jeito, ele participar ali. né? Ele vai derrubar as coisas aqui, mas eu deixaria. Ele deve desenrolar muito mais uma conversa do que muita gente. Sem dúvida, não tenho dúvida. Feio isso, né? Preconceito bobo. A Muito gente bom. fala brincando, mas é realmente uma dor latente, né? Cada vez mais os pets estão aí dominando o mundo, né? Com essa troca de experiência, enfim. Com Mas certeza. satisfação poder conversar contigo. Para mim é muito legal a gente poder trocar essa ideia sobre o mercado imobiliário, né? Situações. Ao Valtão. E aí, Valtão, beleza? Valtão é Walter. amigo meu, advogado. Se precisar de um picareta em São Paulo. Até saiu já. Então, aproveitar que também não tem tanta gente ainda no assistindo a gente, vou mandar aqui o aviãozinho para maior número de pessoas, para convidar o pessoal para participar também. Eu acho que o Lucas também está aí já assistindo a gente, né? Puder compartilhar também, Lucas, mandar o link pelo WhatsApp, chamar as pessoas, né, para a gente dar uma movimentada. Independentemente, eu depois eu preciso já fazer um pacotão de subir esses vídeos no YouTube e depois colocar no Spotify, tá? Que isso eu costumo fazer também. Uma plataforma legal para a gente também deixar as informações, né? Deixar esses bate-papos. Bem legal. Deixa eu mandar Show de aqui. bola. Eu estou mandando aviãozinho para todo mundo aqui. Boa, quem estiver entrando aí, fala aí com a gente de que cidade que você trabalha, se você é do mercado imobiliário ou não, se você no mercado imobiliário trabalha com lançamento, com terceiro. Oi, Lídia. Travou só para mim aí, gente. Travou só para mim. Acho que ele caiu. Não, não caí não, porque eu estava mandando o link pelo WhatsApp. Ah, Eu sim. vou mandar de novo. Inclusive, eu vou mandar no grupo lá da KW. Então, Legal. peraí que vai. Boa, boa, aí sim.
Voltamos. Nossa, Mandei lá no grupo da Keller Williams também. olha a responsabilidade ainda, ver, só tá entrando mestre aqui, ó. Ah, eu gosto disso. Eu gosto de gente boa, né? Esse Ó, negócio de ter a patins Lígia e a gente chega de patins. dispensa comentário, a Lígia. O Gustavo também. O Mesquita, nossa, então só tá entrando gente muito top aí. Ó, Muita fera, aí sim. responsabilidade nas nossas mãos. Ah, perfeito. Inclusive, eu já vou até aumentar o leque, né? Vocês conhecem o Guilherme, que ele trabalha em São José, e eu trabalho em Ilhabela, né? Então, já vamos fazer parcerias, né? O pessoal mandar cliente, eu mandar aí para vocês e vamos divulgar as ações, né? Porque esse é o mercado que dá certo, né, É, Guilherme? De parceria, né? O que cuida do cliente comprador, o que cuida do cliente vendedor e dividir as ações com quem realmente é do mercado, porque eu fico às vezes muito me debatendo nessas ações de às vezes ficar pagando síndico, zelador. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto, sabe? Porque eu entendo que esses profissionais é uma propina. Porque o cara, sendo síndico e zelador, ele só tem um contato com o proprietário porque ele trabalha lá, né? sim. Então, se ele não trabalhasse, ele não ia ter o contato dessas pessoas, né? Então, é um conflito que eu sempre tive comigo. As pessoas falam, ah, Davi, paga, né? Pô, tem que dividir parceria, compartilhar. Mas, pô, ninguém chega para. Eu não chego para o síndico lá e falo, pô, seu síndico, me dá 10% do teu salário, porque né, eu estou colocando novos moradores nesse prédio. Não tem lógica, né? Eu, particularmente, fico um pouquinho aflito com essas situações. Mas isso a gente já fala depois, né? Se apresenta aí para o pessoal, fala teu nome. Tem pessoas entrando aí que também são da minha rede, o Mário, a Marina, também pessoal fera. Legal, vamos lá. Meu nome é João Guilherme, né? O pessoal me conhece como Guilherme Dourado, né? Foi o nome que ficou mais conhecido no mercado aí, desde quando eu tinha agência de lançamentos, né? Então, desde que eu fui gestor também em São Paulo. Então, o pessoal me conhece como Guilherme Dourado, mas meu nome é João Guilherme Dourado de Souza, tá? Eu sou nascido aqui em Jacareí, ao lado de São José dos Campos, mas eu cresci em São José, passei toda a minha adolescência aqui. Eu saí cedo daqui, cedo entre aspas, né? Algumas pessoas saem mais cedo, mas eu saí daqui com 20 anos, né, de São José para experienciar o mercado de São Paulo, que é um mercado muito desafiador, né? Todo mundo fala, em São Paulo é diferente, não seria assim. Em São Paulo as coisas têm uma velocidade diferente. Então eu fui para lá, eu fiquei lá 4 anos, né? Em São Paulo, e eu acredito que foi a experiência mais desafiadora até hoje, assim, em termos de grandes responsabilidades que eu tive, que me trouxe também muito conhecimento muito valioso que eu consigo hoje colocar na minha rotina, né, para ajudar a transformar a vida de pessoas também que estão do meu lado. E é basicamente isso. Agora a gente está iniciando um novo projeto, né, com a KW Vale, e eu particularmente, assim, eu comprei muito o projeto primeiro porque eu entendi que Keller Williams não é mais uma empresa que está chegando no mercado imobiliário, é estilo de vida mesmo, né? A gente começa a falar com as pessoas e a gente fala, caramba, cara, parece uma seita no bom sentido, né? Todo mundo ajuda todo mundo, né? Uma corrente do bem, é uma coisa que eu nunca vi no mercado e eu estou muito feliz de estar experienciando isso, né? E principalmente estar entrando no começo, né? Porque no começo a gente tem um pouco mais de desafio também, mas a gente é obrigado a correr muito atrás de conhecimento, né? De pessoas que já aplicam o modelo, então isso coloca a gente aí num patamar de conhecimento muito interessante. E hoje, né, a gente consegue acessar. Hoje a rede ela é muito fácil de ser acessada, então
Eu converso, por exemplo, com team leaders, né, que é a função que eu exerço aqui em Portugal, nos Estados Unidos, aí por diante, e eles abrem a caixa preta, né? Falam, olha, Guilherme, eu faço isso, essa é a minha estratégia, a gente faz isso no Market Center e as coisas funcionam dessa maneira aqui, né? Se você quiser conversar de novo, me chama, que eu te oriento. Então, assim, é muito legal isso e está sendo uma fase muito boa da minha vida, sabe? Legal, legal. É realmente, eu também, para mim, faz muito sentido isso, né, Guilherme, de ter um método já mundial, porque eu aprendi assim no mercado, que as dores e as vitórias é igual no mundo inteiro, né? O vendedor quer ganhar o máximo, o comprador quer pagar o mínimo e a gente fica nesse meio termo para tentar adequar o bom negócio, né? Mas o que é legal é poder realmente trocar essas experiências, né? Eu estou em contato com uma corretora lá de Boca Raton, que é muito legal, e eu ponho essas besteirinhas no meu story, né? Eu faço muito storytelling de piadinhas e tal. Ela falou, nossa, Davi, tudo que você põe aí de dificuldade que você tem é a mesma dificuldade que eu tenho aqui. E às vezes a gente nem imagina isso, né? A gente vislumbra como lá um mercado utópico, maravilhoso, e as dores do atendimento ao cliente, né? De precificar talvez nem tanto, mas essa troca de experiências e situações é muito válido, né? E o que você enxergou realmente de valor para sair do mercado de lançamento para ir, porque hoje você trabalha com lançamento aí também ou é terceiro? Qual que é o teu mercado? Hoje aqui, na verdade, Davi, a gente tenta ser o mais flexível possível, né? A gente sabe que sempre tem uma curva de aprendizagem, né, para as pessoas, e tem muitas pessoas que vêm do mercado de lançamento que eles têm um desejo muito grande de entrar no mercado de terceiro. Mas, assim, o mercado tradicional, ele não consegue ensinar essas pessoas, assim, da melhor forma para elas ingressarem e conseguirem, né, transformar suas vidas ali através de terceiro. Então, a gente aqui, a gente trabalha um pouco meio que tudo, né? A gente tem lançamentos na prateleira, a gente tem imóveis novos que nunca foram usados, imóveis de terceiros. Então, a gente tem tudo isso no nosso leque, mas a gente está muito voltado hoje para a exclusividade. Que a exclusividade, eu acredito que é o caminho assim que começa a revolucionar o mercado e começa a entregar realmente para o corretor e falar, ó, eu tenho um negócio, sabe? Como você tem um negócio? O incorporador, ele tem um empreendimento dele, né? De 100 milhões, 50 milhões, tem um que tem um prédio no só que ele tem um estoque de 3 milhões, que são 6 apartamentos, né? Fala, nossa, ele é incorporador, top. Se você tem 10 exclusividades, cada uma de 1 milhão, você tem um estoque seu de 10 milhões. Então, é assim que você consegue estruturar negócios, é assim que você consegue se posicionar no mercado e é assim que você consegue uma carteira muito boa. E, principalmente, praticar sempre a parceria com o mercado. Porque se você tem um imóvel exclusivo, você não precisa guardar ele debaixo do braço e ir atrás do cliente final o tempo inteiro, né? Então, é uma forma também de entender que o cliente do corretor também é o próprio corretor, né? Sim. Então, assim, é uma via de mão dupla que a gente está tentando aplicar aqui. Não são muitas pessoas que trabalham com esse modelo hoje, né? A gente está tendo um pouco um pioneirismo aqui, né? Tem algumas pessoas que fazem o trabalho, mas sem metodologia, né? Muito em alguns achismos, enfim, muito dentro de que alguns gurus do mercado falam que é o certo, mas não tem validação. Então, hoje a gente tem um oceano azul aí, né? Um mercado muito bom aqui, o mercado de São José dos Campos, né? Tem um público muito bom que gosta muito da cidade, que vem para cá, assim por diante. Tem uma movimentação de transação bem grande e a gente acredita que esse é o caminho, né? O caminho da exclusividade. Talvez a única forma do corretor falar que ele tem um negócio dele. Olha, eu tenho 1 milhão de VGV, eu tenho 10 milhões de VGV e são meus, está assinado, eu estou resguardado. Então, isso eu acho muito importante. Perfeito, perfeito. E você tá com facilidade, né? Porque óbvio,
a exclusividade é uma palavra que ela está queimada perante o mercado imobiliário, né? Sim. Muitos clientes não veem mais valor, mesmo porque muitos corretores antigamente não entregavam valor na ação, né? Pegava realmente o imóvel, enfiava embaixo do braço e ok, beleza, estamos felizes nisso. E onde você conseguiu mudar a sua chave de falar, não só falar, de agir e começar a praticar a gestão, entende? Qual que é a sua facilidade e a sua dificuldade em pegar a gestão? Eu acredito que a facilidade, assim, não é muito uma facilidade, na verdade é um esclarecimento. Que, na verdade, por que os proprietários, na grande maioria das vezes, eles não entregam a exclusividade? Porque eles não enxergam valor. Porque o corretor não tem uma proposta de valor clara de como ele vai trabalhar aquele imóvel. Então, ele não se sente, ele não tem o sentimento, fala, não, por que eu vou dar para você se você é só mais uma imobiliária? Então, eu acredito que só da gente ter uma proposta de valor, a gente ter ali um catálogo do corretor onde ele consiga se posicionar, e hoje a gente tem, né, esse material desenhado para todos os corretores que entram, isso facilita muito, porque o cliente ele olha todos aqueles itens de trabalho que você vai fazer e fala, daí depois ele pergunta ainda, quanto que vai custar isso? Vai custar o meu serviço, que é 6%. Em algum dos casos até se torna 8%, né? Porque fala, olha, como eu posso fazer isso daqui a 8%? E o proprietário, ele aceita. Mas é uma curva ali de mindset mesmo, né? Para trabalhar, levar essa proposta de valor e tirar um pouco desse sentimento, né? Que o pessoal pegava exclusividade por quantidade, né? Não era para prestar um bom serviço. Eles queriam o máximo de exclusividade possível ali para colocar debaixo do braço e isso acabou queimando. Mas quando isso é colocado de uma maneira que tem uma proposta de valor e principalmente de uma maneira responsável, eu acredito muito que a tendência do proprietário, ele tem muito mais vantagem de deixar a exclusividade com uma pessoa que vai fazer um trabalho competente no imóvel dele e vai entregar as diretrizes corretas para ele, os dados ali assim que ele precisa saber, do que deixar no mercado aberto. Perfeito. O pessoal que estiver assistindo aí, comenta com a gente de que cidade que vocês falam, encaminha aí para maior número de pessoas, vamos compartilhar as ações. Inclusive, fale aí para a gente se vocês trabalham com gestão, se vocês não trabalham com gestão, se vocês trabalham no mercado aberto, se vocês acham que a gestão faz sentido para vocês, não faz sentido, qual que é a dificuldade, qual que é a facilidade que vocês têm, porque é muito importante a gente poder aproveitar esse tempo que, né, que de repente o Guilherme está aí, eu estou aqui, para a gente tentar trocar ideia, porque é o que eu falo assim, Guilherme, eu não sou o senhor da razão, a Keller Williams não é a senhora da razão, a gente está aqui para trocar experiências e junto, pelo amor ao mercado imobiliário, o amor à nossa profissão, porque isso daqui é uma profissão, não é um passageiro, né? Não é uma ação passageira que eu não dei certo como... na minha época, quando eu entrei na corretagem, não tinha engenheiro, arquiteto, advogado. Hoje já tem tudo, né? Mas ok. Não dei certo e agora vou aqui tentar fazer alguma coisa. Não é essa linha, né? Fazer realmente uma profissão e fazer isso se tornar, como já é, a melhor profissão do mundo e conseguir a gente organizar um mercado que é tão bagunçado. Né? Hoje a gente sofre essa bagunça porque as ações anteriores eram podres. Né? Na época de lançamento, essa ação gafanhoto, sempre achei ruim, né? Que é a ação gafanhoto, colocar 50 milhões num plantão, se der uma ou duas pessoas, ok, beleza, se não der também, beleza, do mesmo jeito. Né? Então, eu enxergo realmente que a gestão é a evolução do corretor de imóveis, porque o corretor ele passa a fazer o processo inteiro, né? E se ele não conhece o processo inteiro, ele não vai conseguir fazer só a parte de buscar o cliente comprador ou só o cliente vendedor.
Eu, particularmente aqui na ilha, tenho uma dificuldade de colocar preço, tá? Mas o porquê? Talvez aí seja assim, aqui na ilha não é o primeiro imóvel, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o 10º imóvel que a pessoa já tem na vida, né? Ela criou a família, construiu, sabe que Ilhabela tem todas essas situações, então o valor emocional que ele coloca é muito alto, mas Sim. muito alto mesmo, né? E eu não consigo muitas vezes equalizar versus um valor vendido, que para mim essa é a métrica, né, de valor vendido, versus um valor que eu vou anunciar. Você tem essa mesma dificuldade aí ou tá tranquilo também? Não, aqui eu acho assim que a gente tem mais facilidade nesse quesito aqui. Embora muitas pessoas venham para São José também para realizar um sonho, né? Tem sido uma cidade que muitas pessoas têm saído da capital para vir para cá, porque tem excelentes bairros, né? Como Urbanova, Aquários, que você tem uma qualidade de vida altíssima. É uma cidade que está muito bem posicionada, perto de Campos do Jordão, perto do litoral e até mesmo da capital. Tem muitas pessoas que vêm para cá já realizando um sonho, mas aqui a gente tem muita métrica de mercado, né? Então, hoje, dentro da nossa proposta, que nós fazemos para o proprietário, a gente já tem um estudo de mercado incluso nessa proposta, né, para esse proprietário, onde aqui a gente consegue puxar muito rápido, né, alguns dados da região, né, mesmo daquela quadra que aquele imóvel está localizado, para a gente equacionar isso e ver se o preço está certo ou se não está, enfim, para ele sugerir a melhor opção, né? E principalmente o proprietário, na grande maioria das vezes também, ele tem que querer ser ajudado, porque ele fala, olha, meu imóvel vale 3 milhões, mas daí você tem que ir ao nosso trabalho de consultoria para ele e falar, olha, dentro do estudo de mercados, o mercado não está pagando isso no momento. Então, você pode anunciar por esse valor, mas vai ser muito difícil ter a meta de velocidade de venda que você quer. Então, hoje aqui a gente tem bastante dado, bastante embasamento para a gente conseguir fazer esse estudo e entregar sempre o melhor preço de mercado ali para o proprietário. Sempre o preço competitivo, né, que é um preço, às vezes, até mais baixo ali para vender mais rápido, preço de mercado e um preço otimista, né, que na maioria das vezes ali eles pensam dessa maneira, mas temos que abrir os olhos deles. É, é verdade. Eu tenho também essa dificuldade de sempre não trabalhar no otimista, né? Porque o otimista vai vender daqui a um ano e trabalhar realmente um imóvel por tanto tempo e não sair negócio ou achar que alguém. Alô? Voltou, voltou, Deu uma voltou, travadinha. boa. Oi? Voltou. Agora voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tô falando muita groselha, ele. Besteira. Eu falo muita besteira. E até perdi meu fio de linha. Vamos para uma. O que você vê hoje na Keller Williams que fez tanto? Porque a gente sabe que tem outras players num formato, né, atuando no mercado. O que fez você vir para Keller Williams e não outras players? Olha, Davi, talvez, assim, eu falo até uma coisa um pouco diferente que a maioria das pessoas, mas primeiro, eu não vi nenhum modelo de negócio, tá, em si. Eu primeiro vi o que a empresa pregava ali. Então, eu sempre tive dificuldade de encontrar, porque eu acredito que a gente tem que fazer uma coisa que está alinhada com o nosso propósito de vida mesmo, né? Não adianta fazer por fazer, sem propósito. Eu acredito que é você ficar remando, remando e não chegar em lugar nenhum. E talvez a Keller Williams foi a primeira empresa que primeiro ela cuida de valores, né? E sempre prega o ganha-ganha. Então, isso daí eu falei, nossa, antes dele falar do negócio, antes dele falar do dinheiro, eles falam
sobre isso, que é mais uma parte de valor pessoal do que qualquer coisa, isso me interessa. Então foi daí que veio o interesse também, para mim entender um pouco mais, e aí sim descobrir que tem um modelo de negócio, tem uma tecnologia muito legal por trás, mas primeiro mesmo foi os valores que a empresa prega no mercado, que ela segue, né? Inclusive hoje foi dia de Red Day, né? Eu acredito que você se movimentou também, mas assim a gente vê que o movimento ele acontece e é uma coisa muito muito legal de se ver. Eu acredito que vai muito de encontro mesmo com o que eu acredito ser o meu propósito de vida, né? De repente. Então isso me ajudou muito no meu processo de falar, eu quero estar nessa empresa hoje. Mas o modelo de negócio é diferente de tudo que eu já vi no mercado. Eu tive que desconstruir para construir novamente, né? Então a gente deixa alguns vícios para trás para a gente pensar de uma forma diferente. E aí a gente expande nossos horizontes, né? Fala, caramba, cara, nunca tinha tido esse ponto de vista e realmente faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, eu acredito que para mim hoje, assim, ter escolhido a Keller Williams foi mais nesse sentido pessoal mesmo, sabe? De estar alinhado com o meu propósito de vida mesmo. Mas a parte de conteúdo com respeito, né, ao profissional, à ética, à honestidade, eu concordo muito contigo. Eu acho assim, tecnologia, sabe, não desmerecendo. A KW me fez ter fé no mercado imobiliário. Para mim também, viu, Gustavo? É muito, muito legal, porque assim, tecnologia, não praticamente todas vão entregar. Umas têm umas plataformas melhores, outras piores, né? Uma faz uma. Mas você ter uma cultura que pensa no agente, né? Pensa é o que você falou, no estilo de vida, né, da pessoa, que ela não seja somente um robozinho lá para atender cliente, captar isso, aquilo, é transformar essa ação do corretor de imóveis em algo realmente profissional, né, não um amador. O que eu gostei muito foi a ideia do Kepper, vou ser sincero. Para mim, a do Kepper, o do ganho contínuo, né, de você poder fazer uma rede, ficar muito tempo lá e depois ganhar dessas pessoas que você vai indicando, vai aumentando a rede, porque é batata, né? Você gosta de uma coisa, eu começo a nadar, o negócio começa a fazer bem para mim, eu quero que todo mundo vire nadador, né? Aí o Gustavo falou, e logicamente as pessoas que fazem parte dessa jornada, com certeza, que é outro diferencial, né, Guilherme? Veja, no mercado aberto, caiu o RG na porta, a pessoa já virava corretor, né? Você podia ter matado alguém, ok, você também vira, né? Tudo bem, todo mundo merece uma chance de vida, não estou falando isso. Só que se você tem um profissional e ele paga um FII mensal para trabalhar contigo, esse tipo de pessoa ele já é diferenciado, né? Porque ele já vê valor na profissão e ele já quer uma coisa mais organizada, né? Isso dá uma diferença do tipo de profissional que você agrega a tua, né, ao teu grupo. E hoje, quais são as ações que você faz para buscar cliente comprador? Você tem essas ações ou somente a gestão, divulga a gestão e não faz, espera que o mercado venha até você? Então, hoje, assim, na verdade, assim, a Keller Williams, assim, como Market Center, a gente, o Market Center ele não investe em leads, por exemplo, em campanhas. Né? Nós damos ferramentas para que os corretores eles gerem os próprios leads e expande os horizontes deles também para que eles enxerguem que eles têm fontes orgânicas de geração de leads. Então, hoje, isso, assim, como Market Center, nós não geramos. O que, para mim, assim, é uma curiosidade, eu sou gestor de marketing, né? Eu sou graduado e pós-graduado em marketing digital e foi, inclusive, por isso que, muito por conta dessas ações, que o pessoal me conheceu no mercado, né? Eu realmente fiz muito lançamento como agência
e bastante também ali como gestor. E para mim, assim, eu falo, caramba, como que uma empresa não tem a geração de leads como principal pilar, né? No começo foi bem assim, né? Porque era muito o que eu respirava. Mas hoje mesmo, assim, a gente ensina muitas pessoas a pescarem, sabe? Dentro, assim, de forma que o corretor, se ele sair daqui hoje, ele sabe gerar os próprios leads, ele nunca vai ficar refém de imobiliária nenhuma. Então, isso está Legal. dentro da nossa cultura e é o que a gente prega aqui. Né? Sempre como a gente aqui, eu e o Lucas, a gente é voltado mais para essa área de tecnologia, sempre com um embasamento melhor, voltado mesmo para como o algoritmo ele funciona, voltado para as melhores práticas de publicidade e aí por diante. E alinhado com as ferramentas que a gente já tem, que é o Comand, né? Algumas ferramentas que são traduzidas aí para o universo do corretor, de modo que ele consiga fazer trabalhos técnicos, né? Que ele de repente deveria contratar um profissional no mercado, ele consiga fazer de uma maneira simples. Então a gente tenta entregar esse conteúdo de valor, ensinar essas pessoas a pescarem, para que definitivamente ela seja um autônomo e tenha autonomia, né? Eu gosto muito de falar essa frase. Você é autônomo? Ah, sou autônomo, mas você tem autonomia? Porque se você não tem autonomia, é simples falar. Autônomo é quem não tem carteira assinada, então, se você não tem autonomia, você não é autônomo, cara. Desculpa. Né? Então, assim, a gente tenta muito ensinar isso e a gente também aqui, né, uma particularidade é que a gente tem os times aqui. Então, assim, a gente tem times que aí sim tem um investimento em leads ali por conta do dono do time. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Renato, que é um dos times aí, que ele tem essa prática de geração de leads para o pessoal da equipe dele, mas ele alinha tudo isso, né, a cultura da KW e os nossos, a nossa cartilha aí do dia a dia, né, que a gente aplica no Market Center também. Então a gente tem a geração de lead, mas de uma forma assim, se a pessoa ela é dependente de lead e ela, por exemplo, é um R0, né, nas nossas nomenclaturas, tudo bem para um time, né, experienciar, ter uma gestão de perto e ter essa experiência que ela realiza através de um time. Mas se essa pessoa já está um pouco mais avançada no mercado, ela tem que saber gerar os próprios leads, tem que ir atrás das próprias exclusividades e tem que fazer o trabalho completo de um corretor, porque é a única forma da gente se posicionar no mercado de uma forma profissional e credível também, eu acredito eu, e você nunca mais vai ficar refém de imobiliária nenhuma. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E assim, que a gente roda com o Market Center também. Perfeito. Compactuo bastante, 100% com você, Guilherme, é isso aí. O Gustavo falou que está aprendendo algo que ele nem imaginava como funcionava. Mas é isso mesmo, é que a gente era viciado, a gente só conhecia isso do mercado, né? O mercado, eu lembro quando eu trabalhava, né, na concorrente lá que tinha um coraçãozinho, eu também geria uma equipe online, né? E era lançamento. E na época eu ficava muito matutando, pô, será que no mercado de terceiro a gente não pode empregar as mesmas ações que a gente faz para lançamento? Isso sempre me incomodava, apesar que eu não atuava com terceiro, não era o foco. E o pessoal do terceiro, não dá certo. Aqui não, terceiro você tem que pegar volume, vai deixar lá no site, uma hora vai acontecer. Tudo bem, é o que a gente sabia, né? Mas hoje o mercado já mostra na nossa cara que não é assim. Isso é uma parte amadora do processo. Eu falo amadora porque você não entrega valor realmente, né? Você, pô, capta, tira capta, né? Ontem eu fui fazer uma ação na ETEC, aliás, até sugiro você fazer aí em São José, né? Que a ETEC tem agora o curso do TTI, né? Ah, é? Aí eu vim aqui na ilha, tal, é um curso de 3 anos, o TTI deles, né? Todo dia à noite, então eles saem tanto com o Cresce quanto com a possibilidade de tirar o KNAI, né? De avaliador, né? Avalista. E aí eu estava conversando com um amigo meu, que era para trabalhar, aí me estralou na cabeça de ir lá conversar com a coordenadora do curso, né, para ver se eu podia
ir lá apresentar Keller Williams, falar do mercado imobiliário. Do nada, os caras já me jogaram lá na sala, vai lá para a sala conversar com os alunos. E é muito legal você trocar. E quando você expõe, né, que a gente só trabalha com gestão exclusiva, você olha o olhinho dos caras assim, nossa, mas exclusividade, cliente não gosta, cliente não, né, não dá valor. Não dá valor porque a gente não oferece, né? Porque a gente não mostra valor. É exatamente o que você falou, tem até a possibilidade de trabalhar 8%. Né? A tabela do Cresce já, infelizmente, não existe mais, a gente tem um parâmetro, mas você pode trabalhar 20%. Se você entregar valor para o cliente e ele vê o valor nisso, né? Porque o cliente tem que realmente ver valor nas suas ações. E uma dificuldade que eu tenho, até queria saber se vocês têm, é segurar essa ansiedade que o corretor tem em querer já vomitar todas as palavras, né? Já falar tudo no início, é exclusividade, eu faço isso, e não conseguir realmente demonstrar o valor da gestão, né? Como você controla essa primeira V1, V2, é você que faz, é 100% corretor, você participa, como que é o teu processo? O processo ele se inicia com treinamento, né? Então a gente tem treinamentos aí, a gente já tem uma cartilha que a gente tem aqui, tem os materiais já, e a gente explica a premissa, primeiro do porquê e depois como ir para essa captação exclusiva, porque realmente ele tem que fazer uma imersão e ele tem que acreditar que aquilo ali é uma forma de gerar negócio. Se ele estiver fazendo só porque a gente está falando, não adianta, né? Ele tem que acreditar também que aquilo ali é uma coisa que dá certo. E hoje, assim como a gente fala muito aqui, né? Eu e o Lucas falam o tempo todo. Se o cara vier para cá e não seguir o modelo, não tem por que ele estar aqui. As pessoas vêm aqui para seguir o modelo, porque senão realmente a conta não vai fechar para ela, né? Em nenhum dos modos. As pessoas vêm aqui para produzir mais, para aprender e assim por diante. Então, eu acredito que a gente aqui, nós fazendo todo esse treinamento para a pessoa conseguir entender o trabalho com exclusividade, a gente entrega todos os materiais e ferramentas que a gente tem para avaliação também, mercadológica e por diante, ensina essa pessoa a fazer e a gente induz essa pessoa a fazer sozinha. Tem algumas pessoas que vão sozinha fazer, que já tem uma carteira, por exemplo, boa de proprietário. A gente tem aqui corretores que são excelentes corretores, já estão há muito tempo no mercado, eles têm uma carteira muito legal, têm uma abertura e uma facilidade para apresentar essa proposta. Mas tem pessoas também que estão chegando agora, não sabem como fazer. Aí a gente tem também aqui o Productivity Coach, né, que é uma das nossas figuras aqui dentro, que é uma pessoa também que pode acompanhar essa pessoa aí dentro do dia a dia dela e mostrar o melhor caminho para que ela consiga executar essas boas práticas ali de mercado que a gente leva para ela, né? Perfeito. E hoje a sua equipe, ela está em regiões posicionadas específicas, ou o corretor ele pode trabalhar São José inteiro? Como você fez essa separação, ou não tem? Olha, a gente sempre segue a cartilha, né? Porque a gente segue muito modelo e a gente explica para ele as boas práticas, né? E assim, a gente sempre sugere para a pessoa para ela trabalhar setorizada, né? Para ela ser o especialista daquele local, né? Mesmo porque tem um movimento por trás disso, não é só para você vai perder a oportunidade de negócio, não, pelo contrário. Você vai ser referência de uma área para você gerar mais negócio ali e negócios que não te interessam, você ganha um percentual menor, mas você vai jogar para outro especialista porque você vai saber que uma pessoa de outra área vai ter uma possibilidade maior de fechar esse negócio para você que não é especialista. Então, sempre a nossa dica para essa pessoa ter boas práticas dentro do modelo é setorizar as ações dela e definir uma região para trabalhar, né? Mas se a pessoa fala, olha, eu quero trabalhar no mercado inteiro, a gente não interfere na decisão dela. A gente só frisa que
se não seguir o modelo, não vai fazer sentido para você, mas você pode trabalhar do jeito que você acreditar, mas eu acredito que essa cartilha que a gente tem aqui vai fazer mais sentido para você a longo prazo. Então, é mais um feeling, né? Então, eu acredito aqui que a maioria dos nossos corretores, eles trabalham setorizados, alguns eles estão virando a chave, né? Vieram de mercado de lançamento e por diante, então tem uma curva de aprendizagem aí, mas a grande maioria já colocou isso em mente e já aplica isso, né? No máximo 2 regiões, Aquários e Urbanova, enfim. Então, isso já acontece bem aqui e é uma coisa que a gente prega para os novatos também, para quem está chegando, que funciona muito melhor, né? Faz muito sentido. Você, em algum momento, chegou a trabalhar aí com o mercado aberto ou sempre foi 100% modelo, gestão? Aqui eu trabalhei, né? Eu iniciei numa imobiliária aqui da região, né? Eu comecei lá de 17 para 18 anos. Foi onde eu iniciei minha trajetória em tráfego pago. Era uma imobiliária tradicional, né? Que fazia locação, administração e era referência de lançamentos em Jacareí. Ela pegava 90% das exclusividades, né? O dono da imobiliária tinha um traquejo muito legal e conseguia vender uma proposta de valor para os incorporadores e para quem tinha estoque na cidade também muito boa. Legal. Qual que era a Então, imobiliária? Pode falar? França Imobiliária. Não conheço. Hoje eu acredito que seja a maior disparada de Jacareí, né? Sou muito grato a eles, inclusive, né? Foi eles que me abriram ali o mercado imobiliário que eu consegui enxergar. Falei, caramba, realmente esse mercado é diferente. Que a gente olha pela ótica de fora, a gente cria até um preconceito quando a gente não conhece, porque realmente, assim, não é um mercado que a maioria das pessoas não tem uma boa escola, enfim, não é a maioria dos serviços, assim, eles são prestados até o momento do recebimento da comissão, não tem uma fidelização, não tem um encantamento. Então, existia até um preconceito nesse sentido. Mas eu comecei aqui, atendia mercado aberto, lançamento, locação, terceiro, fazendo tudo. Mas aqui, principalmente, sempre foi a minha veia, o Guilherme, lançamento, porque o lançamento ele exige mais do gestor de marketing, né? Porque você tem que construir muitas ações ali direcionadas para vender aquele empreendimento num curto período de tempo. Então, aqui eu acabei trabalhando mais lançamentos, mas eu rodei em todas as áreas aí de uma imobiliária para entender o processo inteiro também. Até o de back-office, né, que é muito importante. Né? Alguns amigos às vezes falam, ô Gui, eu quero abrir uma imobiliária, quero conversar com você, vamos bater um papo? Eu falei, claro, vamos lá. E aí, eu estava pensando em administrar. Eu falei, olha, beleza, vamos montar seu business plan, então? Vamos. Aí você mostra, ó, aqui você vai precisar de back-office para isso, você vai precisar de um secretariado para isso, e assim, assim, assado. Sua conta vai ficar nisso. Nossa, tudo isso, eu pensei em ter uma menina fazer tudo. Então, você não vai conseguir fazer tudo. Esquece. Então, assim... Dá valor. Então, essa rodagem, né, e essa primeira experiência foi muito boa para mim ver como funcionava e que não é qualquer um que pega essas responsabilidades, porque realmente tem muita responsabilidade, muito trabalho e exige uma estrutura maior. Mas foi uma boa escola para mim rodar o mercado inteiro e conhecer o processo. Mas, principalmente, o meu mercado sempre foi lançamento. Né? Aqui na região, devo ter lançado, aqui na região do Vale, desde o meu início, em torno de meio bi. Né? Então, eu lancei bastante aqui, conheci bastante regiões, né, pelos lançamentos, porque quando você faz lançamento, você tem que fazer uma imersão. Quanto tempo fica o mercado daqui? De carro é 5 minutos e a pé é tanto. Aí você começa a fazer tudo isso, né, e você vira realmente um especialista da região quando você trabalha com lançamentos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante regiões aqui e consegui pegar bastante particularidades de alguns bairros aí que eu lancei também. Legal. Eu fiz lançamento aí também. Legal. Eu tenho um carinho muito grande. O primeiro lançamento que eu fiz praticamente e me apaixonei foi o Esplanada Life Club aí da Elma. Muito legal aqui.
vendeu duas torres. Aí depois eu lembro que eu saí e depois de uma época eu voltei, né? E quando eu voltei, era na época do Gran Clube Vila Ema, né? O da Ivy, que estava também, eu fiz no lançamento, mas não deu certo para mim. Aí depois eu fui tentar fazer aquele da Tecnisa, que fica atrás do Carrefour. Sei. Sei Premiere. qual que é um bad, né? Premiere, isso. Premiere, isso. Aí tô bem, hein? Mas também não deu muito certo. Agora, minha namorada mora aí e também trabalhava. Ela se deu muito bem, vendeu muito bem o Belvedere. Né? Sim. Belvedere. Que são empreendimentos que hoje tem uma procura muito alta para revenda. Muito Sério? alta. Olha que beleza. Muito alta. Muito alta. Principalmente o Premiere, ele é muito procurado, né? Assim, tem uma procura muito grande. O Gran Clube Vila Ema também, então, assim, são empreendimentos aí, esses empreendimentos que você trabalhou, né? Muito por conta da metragem, enfim, né? Realmente é um empreendimento legal. Então, assim, o pessoal busca muito esses empreendimentos, são referências aqui, né? A gente tem um corretor que estava aqui com um celebrity, né? Na mão. E ele falou, nossa, aqui tem muita procura o Celebrity, cara, você não tem noção. E é um apartamento de 1.700.000, cara. Uau! Então, assim, esses empreendimentos têm bastante procura aqui. O mercado aqui é bem aquecido. Mas quem leva é quem faz o melhor atendimento, sempre. Sim, sim, com certeza. Agora você mexeu uma pulguinha em mim, hein? Eu, assim, gostaria muito o São José, né, de ir, talvez, de ficar mais perto da namorada, porque São José só para mim não é a cidade ideal, porque não tem praia. Mas, senão seria a cidade ideal. Mas agora é interessante você falar isso, que tem bastante procura para um ticket de 1.700. A jogadinha do corretor é alugue um apartamento aí, more no prédio e se posicione dentro do prédio, né? É a melhor coisa que a pessoa vai fazer. Eu fui fazer um lançamento também até depois de trabalhar em São José, eu trabalhei em Santos, eu lancei um da Gafisa, né, o Enseada das Orquídeas. E são duas torres com 16 apartamentos por andar, enfim. Tem um cara que ficou desde o lançamento e ele mora lá até hoje, Guilherme. Cara, pergunta se alguém procura outra pessoa. É só não. ele que comanda lá. As pessoas aposentam no condomínio, né? Assim, dependendo do condomínio. Eu tenho muita referência de uma pessoa que eu conheci em São Paulo, né? Que já foi, inclusive, diretora dessa concorrente com o coraçãozinho que você falou. Mas ele é um cara que ele só atua no condomínio dele. É um cara que ele falou, olha, hoje eu tenho uma demanda no meu condomínio muito grande. E então nem consigo fazer como corretor outros negócios quase. E ele tinha um residual de ganho super interessante, né? A média de ganho dele era de 30, 40 mil por mês, né? Dentro do condomínio dele. Né? Então, assim, eu falei, nossa, que interessante, né? Ainda mais a gente estava experienciando o lançamento ali, né? Muito a flor da pele, falando, nossa, nunca parei para ver dessa ótica. Então, assim, isso acontece, né? E é uma grande oportunidade mesmo para corretores setorizar não só bairros, mas alguns condomínios também que eles façam parte aí para ter uma clientela qualificada, porque se você tem informação do produto, você ganha muita credibilidade, né? E não tem como você ter pouca informação, você mora. Então, realmente... verdade. E você tem esses empreendimentos, vamos supor, o Gran Clube, que são 6 torres. São 6 torres? Eram para ser 6 torres, mas que seja, tá 4, porque eu acho que algumas eles vão terminar. Mas ok. E é um condomínio clube. Então você mora, né? Você já tem o contato com o zelador, o contato com o síndico, você frequenta a academia, né? Você está no entorno, faz muito sentido esse tipo de ação. Olha, vou morar aí no Gran Clube, hein? Se bem que eu prefiro a planta do Belvedere. A planta do Belvedere é muito massa. A varanda do Belvedere, né? A
Tem um home box também, não tem? Um do Tem, Belvedere que tem uma garagem, não tem? tem, Ah, tô sim. sabendo. E o Belvedere também tem sala comercial, não tem? Ou não? Tem na frente, né? É, então, Então, perfeito. ali tem o corporate, né, na frente. É que ali eles Corporate. construíram muita coisa ali, né? Então, aquela quadra ali do início do Colinas é praticamente tudo, era tudo da Elbor, né? Então, eles fizeram residencial e comercial, né? Os comerciais demoraram um pouquinho para engrenar, né? Na época teve muita promoção, inclusive, para eles engrenarem, mas deu certo. Mas os residenciais sempre foram muito bem aqui. Oi, Sá, boa noite. A Lígia tinha falado aí, pediu para ficar gravado, a gente vai deixar. Aliás, eu vou fazer até a ponte, hein, Guilherme? Se você quiser uma agência que faça ação do offline, a Samira é a pessoa, viu? Ah, Ela tem uma legal. equipe que faz panfletagem, faz o lambi-lambi, faz aquelas pessoas com pirulito, sabe? Sim. A Sá é muito forte também, fazia trabalho para Carla, já fez trabalho com a Lopes. É uma ação que, independentemente, né, de a gente estar num momento de internet, eu acredito que as ações offline ela ainda tem muito resultado, né? Ou você acha que não? Você acha que somente ação online vai suprir uma agência, uma ação offline, ou as somas das duas ações seriam o ideal? Acho que um complementa o outro, né? Eu acredito muito que o online ele é uma forma passiva de você ter sempre possibilidade de novos negócios. E a prospecção vai muito dos negócios offline e também do nosso movimento como ser humano, estando em eventos, né, por diante, para a gente estar sempre fazendo uma prospecção ativa e trabalhando o nosso network. Então, eu acredito que nenhum deles andam sozinho, né? Eu acredito que um complementa o outro, mas eu acredito também muito no trabalho do networking, né? Da pessoa estar presente em alguns eventos, né? De construir uma presença forte na cidade, né? No bairro, enfim, para que ela consiga ser sempre referenciada como um corretor dali, né? E, então, eu acredito que o marketing offline e o marketing online é muito importante, mas o posicionamento também, né? A figura da pessoa está aparecendo, está presente e principalmente está conhecendo pessoas novas o tempo inteiro para colocar dentro do smartphone dela é super interessante. Legal, legal, Gui. E vamos supor, hoje, o que que você falaria para aquele Guilherme que estaria entrando no mercado há 5 anos atrás? O que que ele poderia fazer de diferente hoje? Ó, a Samira falou que, assim, inclusive o foco dela é abordar o perfil certo para o produto, né? Ela Sim, faz uma ação de abordagem. Muito legal o trabalho legal. dela. Achou? E, É e sempre o que que bom você ter acha? indicações. Oi? É sempre bom ter indicações de pessoas que referenciam, né? É isso que a gente fala muito também no nosso negócio, né? A referência, não é fácil uma pessoa ter a referência de um negócio ali, né? De uma indicação. Então é uma puta responsabilidade também, mas ajuda muito a fortalecer a confiança de fazer negócio, né? Verdade. Eu nunca gostei de indicar pessoas ou indicar profissional que vai me pagar, tá? Eu particularmente. Eu acho que se eu indico alguém por pagamento, eu vou indicar a outra pessoa por quem me paga mais. E eu entendo que o dinheiro, ele, óbvio, ele é bom, eu preciso dele, mas ele na negociação ele não é tudo, né? Inclusive a indicação. Eu indico pessoas que eu sei que vão ter o melhor desempenho e o melhor carinho na sua dor, né, na sua necessidade, vai poder atender você com qualidade, e aí eu indico, que é o caso da Samira, não estou puxando o saco, não tenho nem por que fazer isso, mas é que realmente entrega serviço. Porque eu estou cansado de indicar pessoas, vamos supor, eu te indico a Samira, aí a Samira só faz besteira. Sabe? Óbvio, o Davi não tem culpa, mas para
que eu vou ficar indicando alguém que não dá um trabalho qualificado, né? Não faz uma ação qualificada para o cliente. Então, eu entendo que eu vou indicar pessoas que vão suprir a dor do meu cliente, porque esse é a principal coisa, né? Você é o meu cliente, a Samira é o meu cliente, o João ali é o meu cliente, todo mundo passa a ser um cliente nosso, porque é a rede de relacionamento, né? O networking. Perfeito. E isso também é muito legal de estar numa rede, de poder divulgar um imóvel ou um cliente para a Argentina e saber que lá tem pessoas qualificadas e que vão atender o meu cliente com a mesma capacidade que eu vou. Óbvio, numa rede a gente tem a possibilidade de ganhar, né? Não vou ser hipócrita que eu não quero ganhar. Porque se eu estiver fora do mercado, qual que é a chance de eu ganhar alguma coisa? Né? Perfeito. É quase zero. Mas aí, até para a gente já ir para os finalmente, infelizmente, né, porque o negócio passa rápido, o É que verdade. você daria dica para o seu Guilherme que entrou no ano passado, daqui, né, no começo, quem que era o Guilherme? Olha, Guilherme, não faça isso, faça aquilo. O que você daria de dica para você? É até difícil responder isso, né? Mas talvez de abrir um pouco a cabeça para novas possibilidades. Porque às vezes a gente pensa muito a flor da pele. Eu vivenciei muito lançamento. E para mim o lançamento era a verdade absoluta. Se você falasse de terceiro para mim, eu falava, cara, não dá certo, o que dá certo é lançamento. Mas é uma crença que a gente cria porque a gente está vivenciando todo dia, cara. Então, assim, expanda sua mente, expanda sua cabeça, tenha outras opiniões, busque outras opiniões para que você consiga se transformar como ser humano e enxergar mercados que você nunca enxergaria com uma mente fechada ali, com um mindset ali que só funciona em torno do que você acredita ser certo. Então, acho que seria isso que eu falaria para mim há 5 anos atrás. Perfeito. Isso vale para o pessoal que está querendo entrar. Já escutem um profissional aí já gabaritado, que já andou no mercado, já conheceu várias opções e hoje enxerga o valor no mercado de terceiro e numa, né, o pessoal fala, eu vou sair, vou abrir uma imobiliária sozinho, isso é utopia, né? Isso é ilusão, achar que vai ficar com 100% do 6% é mentira, é fake news. É sonhar demasiado, né? E isso acontece muito, cara, assim, infelizmente, assim, né? A gente vê a pessoa que está numa maré boa de negócios e, e aí aí o cara acha que ele é o melhor profissional do mercado. E não tem Verdade. problema nenhum achar isso, mas ele fala, não preciso de ninguém, agora eu vou. Aí depois tem um pessoal que fala, cara, posso conversar com você um pouquinho antes? Porque assim, olha, você vai abrir uma imobiliária, cara. Se você for no escritório barato, você vai pagar R$ 2.000 de aluguel e mais uns 300, 400 de condomínio. Você vai ter que contratar um assistente para te ajudar no dia a dia. Você vai ter que pagar seu imposto, a sua nota, enfim. Aí você vai colocar no papel, o cara tem um custo de 8 pau por mês para ele ter uma pequena estrutura imobiliária, né? Verdade. Aí ele fala, nossa, eu vou ter tudo isso de custo? Falei, esse é o custo para você ter uma estrutura pequena. Se você quiser ter uma estrutura grande, você vai ter que gastar muito mais. Então, assim, é sempre bom compartilhar um pouco essa experiência, né? Porque hoje eu sou Keller Williams, mas eu já tive imobiliária também em São Paulo, já tive aqui em São José, e também a gente teve uma experiência na Praia Grande. Então, assim, tem algumas coisas que eu não faria hoje, por exemplo. Eu consolidaria uma praça só hoje, né? Abre uma praça, consolida, depois abre outra. Mas, assim, eu sempre tento expandir isso, né? Falar, olha, não vai valer a pena ser imobiliária quando você tiver uma receita recorrente
Agora voltou, agora voltou. Aí voltou. Voltou. Estava falando da estrutura, aí travou. Então, basicamente, eu sempre tento falar para as pessoas, falar, eu vou abrir imobiliária, vou ser independente, fala, cara, faça as contas certinho, né? E bote o cenário otimista, mas bota o pessimista no papel também, porque se você não vender 1, 2 meses, o seu custo vai continuar o mesmo de qualquer jeito. Então, se você quiser entrar nesse game, você tem que pensar um pouquinho mais. Então, essa vivência hoje que a gente tem, né, com os nossos corretores, com os nossos times aí por diante, é abrir a caixa preta mesmo para eles tomarem a melhor decisão, né, dentro das experiências pessoais que a gente tem e do que a Keller Williams também tem de case. Porque se você quiser conversar com um corretor que vende 300 milhões de dólares por ano, você entra no sistema, conecta com ele e fala, cara, você tem um tempinho para conversar um pouco comigo? Ah, tem. Então, assim, hoje a informação ela está muito fácil. E hoje aqui na Keller Williams, a gente, tanto dentro do Market Center, tanto na nossa rede aqui de São Paulo, né, no Brasil, enfim, tanto lá fora, é muito fácil a gente correr atrás de referências para a gente errar menos, né? Perfeito, perfeito. Eu sou a favor da verdade, né, Guilherme? Quando eu contrato alguém ou eu vou começar a parceria com alguém, sempre às claras, pelo menos para mim, né? Eu vou, olha, você tem que ter um respaldo financeiro, você não vai vender no primeiro mês, pode ser que você venda, mas pode ser que você não venda, né? Na época de lançamento. E é isso mesmo, cara. Eu fico muito feliz que tenha você e tenha o Lucas, tenha essas atitudes mudando o mercado imobiliário, porque as práticas podres, o chat GBT vai vir aí para tomar conta, né? Esse profissional realmente vai morrer, né? Se o cliente não vê valor no profissional, ele vai buscar a internet porque ele já está de saco cheio, né? De ter pessoas que não dão retorno, que levam um cliente no imóvel dele, mas usa como referência para vender o outro, né? Não dá um retorno das ações que está fazendo, porque precisa marketizar também o que se faz, né? Para o cliente realmente ver valor. E para quem realmente mostra valor e mostra a verdade, o mercado não vai acabar, só vai ter cada vez mais ações para a gente fazer, porque hoje o cliente realmente, ele olha um corretor e ele fala, ih, lá vem aquele mentiroso que vai tentar me empurrar alguma coisa, né? Pega meu imóvel aí, tô as fotos e se vender, vendeu, né? E é muito legal essa maré que a gente está fazendo de evolução, de poder conversar, de ter um telefone, poder trocar essa experiência contigo, para mim não tem preço. Eu falo em todas as lives, em todos os treinamentos que eu participo, e quem ganha mais com isso sou eu, porque eu que aprendo com você, eu que aprendo com a rede, eu que aprendo com essas histórias. Que para mim, é a mudança e a evolução do mercado imobiliário. Porque não aguento mais práticas podres, né? O cara chegar e ficar anunciando imóvel super valorizado e achar que todo corretor não está lá trabalhando, não vai vender, né? Mas vou parar de chorar. Eu sou do pressuposto que eu acredito que tudo começa com ambiência, né? Se você tem uma boa ambiência, se vir uma laranja podre, o sistema ele automaticamente ele repele ela e ela nunca vai estragar seu ecossistema, né? Então, eu acredito que aqui a gente está no lugar certo para que isso aconteça, né? A gente tem muita ferramenta, a gente tem muitas pessoas, a gente tem muita experiência para ser compartilhada, para a gente errar muito menos. Se eu tivesse isso no começo, com certeza eu erraria menos, né, quando eu iniciei. Mas também que bom que teve esses erros, porque eu consigo, de repente, ajudar alguma pessoa no percurso que esteja passando por um momento parecido, né, ou que vai passar, né. Então,
é aquele assunto do homem sábio e o homem inteligente, né? O homem inteligente, ele aprende com os próprios erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, a chance da gente transformar pessoas em homens sábios, né? Mulheres sábias, é muito legal. Eu acredito que isso acontece muito aqui na Keller Williams. Perfeito. Guilherme, obrigado pelo seu tempo. Aliás, obrigado a todos que participaram. O convite a vir à Ilhabela sempre está aberto, né? Você falou que não conhece Ilhabela? Eu conheço Ilhabela, né? Já passei por aí, mas não cheguei a ficar aí, assim. Então não conhece Ilhabela, não conhece. Não conhece. Mas eu fiquei com inveja do seu escritório, cara. Eu falei, pô, cara, você trabalha na beira da praia, meu irmão. Pô, só propriedade linda, ver o marzão. Aliás, venha, né? O convite está aberto. Venha uma semana, venha um fim de semana, traga pessoas, traga família. Pode vir aqui em casa, a casa é grande e comporta, viu? Pode trazer, vamos Legal. Combinar. Para mim é um prazer. Vai fazer a confraternização aí. Demorou, pode vir. E aí, inclusive, quando eu trago um amigo meu aqui, eles falam, Davi, vamos passear, vamos conhecer as casas. Vamos fazer passeio de corretora. É o bem. Mas vamos fazer negócio. Mas obrigado mesmo, Guilherme, satisfação poder falar contigo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado a todo mundo que estava junto. A live vai ficar gravada, tá? E futuramente eu vou subir lá no YouTube e no Spotify. Tá bem? Joia. Obrigado pelo seu tempo, Guilherme. Um abraço. O convite aí e até a próxima, né? Espero ser convidado novamente, né? E obrigado pela participação de todos aí. Bora fazer. Um abraço. Perfeito. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.